Presidente do Goiás descreve como inviável a continuidade do Pedro Raul para o ano que vem. No vídeo hoje eu quero trazer aqui um pouco dos detalhes dessa entrevista concedida ao canal do Nicola, quais foram as informações que o presidente esmeraldino deixou ali no ar, enfim, o que eu posso trazer para vocês, inclusive sugerindo o substituto para o artilheiro esmeraldino no ano que vem, se assim podemos dizer, o Nicolas, né? Até quando que ele tem contrato? Será que pode ser esse jogador, caso, né, eventualmente aí o Pedro Raul, o que vem se encaminhando que deixa o Goiás? Será que o Nicolas poderia ser um bom substituto à altura para um eventual também Série A do ano que vem? E quero comentar com vocês um pedido de clemência, foi essa palavra utilizada pelo Edminho Pinheiro em uma outra entrevista concedida à rádio Band News FM de Goiânia, falando em relação ao presidente da Federação Goiana de Futebol, à própria federação do estado, né, que não vem colaborando com o Goiás nas escolhas dos juízes para a partida, enfim, o que disse o presidente do Conselho Deliberativo da equipe esmeraldina, pedindo uma solidariedade, não um socorro em relação às escolhas dos árbitros para os jogos do Verdão. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir também mais vídeos, né, do que rola dentro dos bastidores do Goiás. Sempre trago aqui pelo menos 2 vídeos por dia, né, pra gente conversar, enfim, discutir um pouco do que está acontecendo dentro do time esmeraldino. No vídeo de hoje mais cedo, falei sobre a entrevista, né, do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, o que ele disse dessa revolta muito grande, né, após o empate com gosto de derrota para o Flamengo, né, nesse último domingo. Vou estar deixando na tela final, assim também como a minha análise, né, como eu enxerguei esse jogo dentro do estádio L. Pinheiro, vou estar colocando na tela final para vocês acompanharem. Meu canal de cortes, né, aqui o Cortes do Goiás vai estar aqui embaixo na descrição, e o Instagram pessoal de quem nos fala aqui, né, é @GuiMachado_Jack, pode chamar lá também e mandar uma mensagem pra gente conversar um pouquinho, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do Brasil Lava Rápido, o nosso apoiador aqui do canal, e lá você pode inclusive dar uma ducha rápida no seu carro a partir de R$11, né? O Brasil Lava Rápido, que está localizado em vários pontos estratégicos de Goiânia e também em Aparecida. São 3 unidades só na Avenida Rio Verde, sendo uma delas ali no setor Faisalville, no Jardim Nova Era, do lado ali de Aparecida de Goiânia, e outra unidade também na Rio Verde, no Parque Amazônia. Outras 2 unidades, uma no Jardim América e outra também no setor Leste Vila Nova. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Brasil Lava Rápido, nosso apoiador, para você já começar essa semana, né, com o seu veículo limpinho. Vou estar colocando aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado do Brasil Lava Rápido, né, o nosso apoiador nesse projeto independente aqui do Goiás News. Uma ressalva antes de começar o nosso vídeo: nesses últimos conteúdos que eu venho gravando para vocês, né, eu estou utilizando principalmente o óculos e também olhando aqui para baixo. É que tem o notebook, né, meu outro celular reserva acabou dando um problema, uma vez ou outra, às vezes ele funciona, às vezes não, já providenciei um novo, mas só quando eu voltar para Goiânia que eu vou pegar ele. Então, por enquanto, estou quebrando o galho com o notebook, até dá para ver mais informações, só que eu abaixo mais a cabeça, né, não é porque eu não estou olhando aqui para vocês ou algo nesse sentido, é só para trazer a informação certinha, e o óculos para ler, porque ele acaba ficando um pouquinho menor, tá? Bora então começar o nosso vídeo hoje para falar justamente uma coisa que eu vou precisar aqui ler para vocês: essa entrevista do Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo da equipe esmeraldina, uma entrevista à rádio Band News de Goiânia. Valeu demais aí a galera, né, a Band News FM com a Feras do Esporte, fazendo uma baita cobertura. Não foi diferente nesse jogo contra o Flamengo no estádio L. Pinheiro. E o Edminho foi logo ali após a partida, já foi entrevistado via telefone, né, pela rádio, e que deu algumas declarações polêmicas, inclusive fazendo um pedido de clemência, né? O que é clemência, né? Vamos supor que você não sabe, enfim, não estou subestimando a inteligência de vocês, mas é um sentimento ou disposição para perdoar as ofensas e ou minorar, né, os castigos, indulgência, bondade, no caso, para a gente entender o que seria essa clemência do que pediu o próprio Edminho Pinheiro, muito por conta daquelas declarações do Goiás na final do Campeonato Goiano, falando que a federação era um lixo, né, queria jogar o troféu fora. Enfim, foi uma pimenta, né, dentro dessa relação já bem conturbada entre Goiás e a Federação Goiana de Futebol há muito tempo, né. Ele que deu ali alguns comentários, mais uma vez criticado, né, a arbitragem, como já havíamos alertado, um árbitro que está favorecendo o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, já que, por exemplo, havia apitado mal também o jogo Palmeiras 1, Flamengo 1 também algumas rodadas atrás. É uma pena, uma injustiça. O Goiás já era para estar no mínimo com 41 ou 42 pontos. Isso é cachorrada, covardia e revoltante, né? Até escrevi errado aqui. E aí o André Rodrigues perguntou: o que pode fazer, né, o Goiás para tentar resolver essa situação
perante a CBF. E aí um dos discursos mais polêmicos, enfim, uma das questões mais curiosas, se assim podemos dizer, dessas suas falas. Abre aspas. Só se não entrarmos no campeonato, já pedimos tudo, pedimos clemência à Federação Goiana. Hoje o Arley ligou para o presidente da federação, o André Pita, e ele disse que esse árbitro era o mais técnico que existe. É sempre assim. O filho da FGF, né, não são os árbitros, muito menos a CBF, são os afiliados dele. Presidente André Pita, eu peço clemência, não deixem fazer isso com o Goiás. Essa entrevista aí, muito revoltado, né? O Edmilson Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo da equipe esmeraldina, concedida lá na Fera dos Esportes, né? Na rádio Band News FM de Goiânia. Pediram realmente uma ajuda ali, porque segundo ele, já fez tudo, já fez pedido à CBF. Teve aquela reunião que o Goiás se ausentou, não sei se é uma forma de protesto, mas que, cara, você pode protestar indo lá, sabe? Eu acho que aquela presença ali poderia, não sei, nessa questão de envolver tudo, eu acho que poderia ter enviado pelo menos o Arley Menezes ou um outro representante para o Goiás naquela convocação que teve lá na sede da CBF, né, no Rio de Janeiro. Eu acho que mais ou menos uns 2 meses e meio atrás, né? Enfim, então, deixando claro, né, que já tentou fazer tudo, a Federação Goiana também não ajuda por esse lado da equipe esmeraldina, que vem, obviamente, né, gente, não vamos se fazer de coitadinho aqui. A arbitragem no Brasil é horrorosa. Você pode perguntar para qualquer torcedor minimamente lúcido, que eu pelo menos tento trazer um pouquinho dessa lucidez aqui pra gente, né? Não sou o cara mais coerente do mundo, nem pretendo ser, mas assim, eu reconheço que beleza, o Goiás teve alguns lances que, na minha opinião, foi favorecido. Aquele pênalti do Caetano, eu acho que pode não ter sido suficiente contra o Fortaleza para empurrar o jogador, mas que pelos critérios que vem sendo adotado, na teoria ele deveria ser marcado, né? Então já tem aí uma falta de coerência em um dos jogos do Goiás. Mas é muito pouco, né? A quantidade de vezes mais prejudicado é muito maior, então assim, faz sentido, né? Essa revolta do Edmilson Pinheiro. Eu quero saber a sua opinião, o que você pensa, se você concorda com ele, se você discorda. Mais uma frase polêmica de total revolta, né? Apesar de, obviamente, um empate bacana, já falei isso inclusive no vídeo do nosso pós-jogo, que eu vou estar deixando na tela final, mas assim, né? Ficou com gosto muito amargo. Eu acho que dificilmente o Goiás abrindo o placar, como fez diante o Fla, né, ali com 35 minutos, o Goiás não levaria mais o gol de empate. Acabou naquele vacilo, né, da defesa ali, beleza, mas o Tadeu foi deslocado. Enfim, é uma polêmica tão desnecessária, né? Infelizmente a gente acaba falando, às vezes dando muito mais atenção e emoção à arbitragem do que propriamente do nosso futebol. E por falar em declaração e presidente do Goiás, eu quero falar agora sobre o principal, né, mandatário esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro, uma entrevista que ele concedeu ao canal do Jorge Nicola, aqui no próprio YouTube, ainda na noite da última sexta-feira, e mencionou 2 assuntos importantes. O primeiro deles envolvendo a saída iminente do Pedro Raul, diz que já tem propostas muito altas financeiramente falando, e essa inviabilidade principalmente na questão salarial para o artilheiro esmeraldino continuar por ano que vem, e também sobre um substituto. Levantou a bola do Nicolas. Será que ele tem potencial, né? Enfim, tem essa característica de ser esse substituto eventual do Goiás no ano de 2023. Quero conversar com vocês em nosso vídeo de hoje. Inicialmente, né, falando aí sobre o artilheiro do Goiás nessa Série A, abre aspas. O Pedro Raul foi uma escolha individual do Edmilson Pinheiro, né, o presidente do Conselho Deliberativo, que buscou ele. Trouxe, não perdemos tempo em discutir. Era hoje ou perde. Foi para Portugal, teve depressão, no Japão estava infeliz, caiu no colo do Edminho. Eu estava até fora do Brasil, me ligou e eu falei, traz. Tínhamos o Nicolas, encaixaria certinho os dois. Já iríamos negociar o Bruno Mezenga, né, que acabou sendo negociado posteriormente com a Ferroviária de São Paulo. Quando o Pedro Raul chegou, ficou no banco de reservas e o Nicolas metendo gol, até que teve a lesão de grau 3, né, ali depois da final do Campeonato Goiano. O Pedro Raul assumiu e não saiu mais. Estamos muito bem servidos, o Pedro Raul vai sair, bem provável que não fique com a gente. Ainda temos o Nicolas e vamos atrás de outro centroavante, admitiu, né, o Edmilson Pinheiro. Novamente, abre aspas, não depende só dele. Se bater o martelo, falar que tem proposta de 10 milhões de euros, mas quer ficar no Goiás, é o jogador que manda. O problema não é nem pagar o clube, é pagar o salário dele. Tem proposta já de salário de 700 mil reais. Isso para nós é inviável. Não comentou se é do Brasil ou de fora, contou aí o Paulo Rogério Pinheiro, né, nessa sua escolha do centroavante para não sair na metade da temporada. Ele nos deu a palavra em junho que não sairia.
para não nos preocuparmos, que já tinha avisado o empresário dele. Sabia que tinha condição de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Terminando esse ciclo no Brasil, se avalia 5 milhões de euros, passa a valer 20 milhões. Se for o artilheiro e convocado, o que é bem provável após a Copa do Mundo, vai valer mais. Ele quis ficar, é um rapaz de caráter diferenciado, completou aí, né, o dirigente esmeraldino. Então, falando sobre vários aspectos, essa condição do Pedro Raul, que inclusive eu até fiz um vídeo falando sobre os motivos, né, a engenharia perfeita, que inclusive foi o que disse o Edmil Pinheiro para o Goiás continuar com o Pedro Raul no ano que vem, vou estar deixando na tela final, e mencionei muito isso, né, se for a vontade do jogador, é difícil você duelar contra. A questão é a parte financeira. O próprio presidente do Goiás admitindo já ter propostas financeiras, né, na questão salarial para o jogador, não é o valor da transferência, tá? É o valor da transferência, melhor dizendo, girando na casa de 600 a 700 mil reais mensais, isso sem condição, tá? Impossível o Goiás pagar uma grana dessa para um jogador, e eu nem gostaria, tá? Se falar, Guilherme, Goiás vai pagar 700 mil reais para o Pedro Raul ano que vem na Libertadores. Eu não acho que é o caminho mais saudável, né, para o time investir tanto dinheiro assim para um jogador só, e é perigoso até mesmo você rachar o elenco, né? Porque assim, se o cara não começa a fazer gols, aí você tem um jogador dentro do seu time sendo titular, por exemplo, o Dieguinho, ganhando ali, não sei o salário dele hoje, tá? Mas chutando 40, 50 mil por mês, e o Pedro Raul com 700 no ano que vem, eventualmente, e o cara engata uma fase ruim, e junta ali outros jogadores que acabaram de chegar, como aposta, enfim, não acho que é o melhor ambiente visando o ano que vem. Mas, dando conta, né, também, deixando claro essa dificuldade de continuar com o jogador que tem um contrato longo com o Caxias Reysol, a tendência é que seja negociado com clubes aqui do Brasil, onde ele inclusive já demonstrou interesse, né, em continuar no país, ou também, se caso aparecer uma proposta de algum clube, pelo menos ali de um segundo nível, se assim podemos dizer, apesar de serem muito bons, né, alguns times que brigam por alguma competição europeia ou intermediária na tabela, se for ali na Espanha, na Alemanha ou até mesmo na Inglaterra, né? Possivelmente o Pedro Raul pode se transferir. Então, dando conta aí dessa dificuldade de permanecer como artilheiro esmeraldino para o ano que vem. O que todo mundo sabia, né? A questão é que o Goiás possivelmente não ficará com percentual, já que ele tem 10% de uma cláusula de vitrine caso seja negociado, enquanto ele ainda tem contrato com a equipe esmeraldina, desse vínculo por empréstimo, né, até o final do mês de novembro, né? 25 anos de idade, só matei aqui apenas na primeira divisão brasileira, 24 jogos com 14 gols marcados, incrível, né? E outras 2 assistências, inclusive a última ontem, né, para o gol do Dieguinho contra a equipe do Flamengo na Serrinha. E sobre seu substituto, já dando uma pinta que o Nicolas pode ser eventualmente no ano que vem, com a provável saída do Pedro Raul, o seu substituto no ataque esmeraldino. É bem verdade, o Nicolas hoje, se a gente olhar assim por funções, né, o Nicolas ele é um cara que constrói mais o gol para ele. Inclusive o Pedro Raul não, né, o Edminho, Paulo Rogério Pinheiro havia comentado isso inclusive na sua entrevista, que o Pedro Raul, se o time fornecer as oportunidades de gol, ele coloca para dentro. O Nicolas não, é um cara que consegue girar muito bem em cima da marcação, tentar um drible ali e mandar em direção ao gol, ou seja, é um cara que cria mais as suas oportunidades. Uma das falas ali do presidente, que na minha opinião eu concordo com ele também, né? O Nicolas é um cara mais experiente, é certo, 32 anos, e vem fazendo, né, a sua primeira Série A de Campeonato Brasileiro. Até aqui, assim, o Nicolas, ele perdeu muito espaço, principalmente por conta daquela sua lesão, né, que ele teve ali após a final do Campeonato Goiano. Mesmo apesar disso, né, o Pedro Raul engatando uma ótima sequência, ele entrou em campo 17 vezes, marcou 3 gols e também deu uma assistência, sendo 2 desses gols assim fundamentais, né, que foi o primeiro deles lá contra, deixa eu até arrumar aqui que eu não tô conseguindo achar. O último foi contra o Fluminense, né, aquela derrota, né, do Goiás por 3-2 na Serrinha, o último jogo que ele entrou realmente muito bem, mas já havia marcado um gol também diante da equipe do Atlético Paranaense, naquela vitória por 2-1 apertada dentro de casa, inclusive deu assistência para o segundo gol naquele duelo, e o seu primeiro na Série A, agora sim, deu para ver aqui, contra o Bragantino, né, aquele empate por 1-1, exatos quase um turno atrás, né, marcando o seu primeiro gol com a camisa do Goiás em Série A de Brasileirão. Foi o artilheiro do Campeonato Goiano também, né? A gente tem que exaltar também os seus números durante o estadual, até chegou a fazer algumas partidas juntamente com o Pedro Raul. O Goiás, que já na última Série B, na virada do ano passado para esse ano, pagou ele aproximadamente com tudo, né, o valor geral da sua transferência juntamente com o Paysandu, a premiação também pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mais ou menos ficou na casa de R$1.500.000 para contar com o centroavante que tem contrato com o Goiás até dezembro do ano que vem. Então, para 2023, é certeza que o Nicolas irá sim continuar no maior do Centro-Oeste. Na última Série B foram 27 jogos, 6 gols marcados
e 2 assistências, pode fazer essa função de centroavante ou até mesmo um segundo atacante, também é destro, né, tem 1,83 m de altura, mais ou menos ali 10 centímetros a menos do que o Pedro Raul. Enfim, eu quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dessa declaração do Paulo Rogério Pinheiro, falando assim que é muito difícil, né, pagar isso que já vem, né, chegando no Pedro Raul atualmente de 600, 700 mil reais, essa dificuldade quase que impossível, né, ele diz como inviável pagar tudo isso para o Pedro Raul no ano que vem, além, claro, levando essa moral do Nicolas para a próxima temporada, que pode ser esse substituto meio que natural, né? É óbvio. Você vai perguntar para mim, Guilherme, o Goiás hoje consegue ir no mercado e trazer um outro jogador à altura do Pedro Raul? Isso é impossível, né? Um jogador desse vai receber no mínimo 500 mil reais, como é no caso do Cano, se eu não me engano, lá no Fluminense, né? Então, assim, trazer do mesmo nível, da mesma fase, melhor dizendo, é quase impossível. Mas dentro do elenco, o Nicolas, na minha opinião, já demonstrou um bom futebol, vem pegando também essa experiência de primeira divisão. Acho que pode ser sim um cara a ser confiável para o ano que vem. E buscar um outro no mercado. Eu indicaria o Pita, né, o Isidro Pita do Juventude, mas depois quero fazer um vídeo detalhadamente sobre isso. Quero saber a sua opinião aqui embaixo dessa declaração do presidente Esmeraldino e se o Nicolas tem potencial para ser tão bom quanto, né, vamos torcer, do que o Pedro Raul na temporada que vem e que ajude pra caramba, né, o ano ainda não acabou. Tomara que o Nicolas ainda meta aí pelo menos uns 10 gols daqui até a reta final do ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir mais vídeos, né, a respeito do maior do Centro-Oeste. Vou estar deixando aqui na tela final a nossa análise do jogo, né, contra a equipe do Flamengo, também o que disse o Paulo Rogério Pinheiro da arbitragem, né, desse empate na Serrinha, e também sobre a engenharia perfeita para o Pedro Raul continuar no Goiás no ano que vem. Vou estar deixando na tela final para vocês acompanhar. Assim também como o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News e também do Brasil Lava Rápido, o nosso apoiador aqui do canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!